Ó, chega de fome, chega de restrição meia boca. Ninguém aguenta mais fazer dieta, passar fome e não ter resultado. O que funciona é o que você vai ver aqui, comida de verdade, para dar saciedade, para você ter um resultado, emagrecer e não morrer de fome. Então, ó, esquece plano pronto, dieta copiada da internet, porque aqui eu vou te mostrar o que realmente faz diferença para secar. Secar, aumentar a massa ou manter a massa, ter energia para fazer tudo, não ficar com fome e evitar todo o sofrimento desnecessário. Então, se você está buscando um milagre ou um suplemento mágico que vai fazer isso, esquece esse vídeo. Vou te mostrar aqui o caminho eficiente, que realmente funciona. Todos os outros são atalhos que te enganam, que faz você ter o resultado e depois perder. Então, nesse vídeo você vai ver proteína alta e volume de comida, no primeiro bloco. Segundo bloco, carboidratos complexos e gorduras boas, como usar da melhor maneira possível. Terceiro bloco, refeição livre, mentalidade, flexibilidade, como encaixar, como ajustar no seu plano para que você tenha mais resultado. Quarto bloco, vamos falar sobre o treino, focado em ganho de massa e não em queimar gordura. Número 5, eu vou falar alguns macetinhos que ajudam tanto no corpo quanto na mente para você ter mais resultado. E no bloco 6 eu vou falar sobre consistência, ajuste semanal, execução e coisas que você pode fazer e deve fazer toda semana para você continuar evoluindo e não estagnar. Então vamos para o primeiro bloco. Proteína alta e saciedade. A proteína, ela mantém a massa magra ou até aumenta, dependendo. Segura a saciedade, fome e melhora a recuperação muscular. A quantidade ideal dela, que eu acho, é 2 gramas quilo. Algumas pessoas falam para comer menos. Só que você comendo mais, você tem muito mais saciedade e muito mais chance de ter melhores resultados. Então, cuidado com deixar ela baixa e ficar com fome e ansiedade, porque pode atrapalhar seu resultado. E as fontes de proteína são as magras. Carnes magras, frango, sobrecoxa, etc. Também dá para usar. Se você tirar a gordura e a pele, fica bom. Peixe também, ovos, whey. Iogurte tratado é bom de proteína. Também tem carboidrato, mas é uma ótima fonte de proteína. Então, cuidado se essa besteira de lactose aí. Isso é só para quem tem realmente intolerância. Você já deve ter ouvido falar desde criança, salada, etc., para saciedade. Por quê? Quando você enche o prato de comida, você consegue ficar cheio e saciado. E a salada, ela não tem caloria, então ela não vai te atrapalhar em nada, não vai te engordar. E quando você faz isso, complementa o prato com salada, que é comida com baixa caloria, você consegue cortar a sua fome. Assim você consegue comer pouco e não ter fome. E aí você consegue emagrecer de maneira eficiente. E frutas, galera, também é legal, mas não é como os vegetais, que são pouco calóricos. As frutas também têm carboidrato, você deve comer com alguma, controlando a quantidade delas. Muita gente não entende isso direito, fica botando besteira na dieta, barra de cereal, entre outras coisas que não alimentam direito e vão te manter com fome e tira as coisas que dão saciedade. Então, você colocando proteína, vegetais, frutas, grãos também é legal, mas eu vou falar no próximo bloco. De proteínas, vegetais e frutas, você tem que pôr na dieta para você ter saciedade e conseguir seguir ela com facilidade. Assim você consegue emagrecer muito fácil. Então, escolha bem seus alimentos na dieta. Então, vamos para o bloco 2. Carboidrato e gorduras. Priorizar sempre carboidratos complexos. O que é isso? São os carboidratos ditos carboidratos de dieta, como batatas, tanto doce quanto inglesa, arroz, macarrão, que são fontes de carboidrato mesmo, limpo, amido. Aveia também é legal, frutas, só que o carboidrato nunca é zerado, porque se você zerar ele, você vai começar a destruir seu metabolismo e o corpo entra no modo sobrevivência e para de queimar gordura. Então não dá para fazer isso, não adianta, não funciona. O carboidrato ele é fonte de energia e ele ajuda a ganhar massa e também para treinar bem. Você treina bem e aí você queima gordura, entendeu? Você come carboidrato para treinar bem e queimar gordura. Então, se você cortar o carboidrato, a tendência é você não ter força direito para treinar e ficar com shape murcho ou metabolismo lento. Lembrando também que grãos, tipo, e leguminosas também, feijão, grão de bico,
ervilha, lentilha, também são muito bons como carboidrato, fonte de carboidrato, porque elas têm alto teor de fibras e vão dar mais saciedade. Então, se você colocar esses alimentos na sua dieta, você vai ter muita saciedade. Assim você vai conseguir emagrecer com facilidade, sem passar fome. E agora vamos para as gorduras. Elas não são inúteis como, ah, mas é gordura, vai atrapalhar, vai me fazer engordar. Nada disso. A gordura boa, ela regula a ansiedade, fazendo você ficar mais tranquilo, sem fome. Ou seja, é necessário uma pequena quantidade para isso acontecer. Então você não pode zerar ela na dieta achando que vai emagrecer mais, só para baixar a caloria. E vai te atrapalhar. Uma segunda função delas também é que faz produzir mais hormônio e controlar o hormônio do estresse. Diminui o estresse e aumenta os hormônios que ganham massa, como testosterona, GH. Então, é muito necessário você ter na dieta. Algumas fontes boas: abacate, azeite, castanhas, linhaça, chia, gema de ovo, peixes como sardinha, também tem bastante gordura boa. Mas você ainda tem que controlar as quantidades para você emagrecer de maneira eficiente. Ver quanto que está seu metabolismo e também quanto que você vai botar sua restrição e ir regulando. Só que nada de restrição burra, sem restrição demais, porque não funciona. Você faz o corpo entrar no modo sobrevivência e para de queimar gordura. Então, você tem um efeito rebote também, e aí você volta a comer um monte de besteira e engorda tudo de novo. Então, o segredo está no equilíbrio. Qualquer dieta que faça você cortar totalmente algum tipo de alimento ou grupo, você vai se dar mal, você vai deixar de evoluir. Cortou carboidrato, tá, vai piorar o metabolismo, sua força. Cortou a gordura, vai ficar com mais ansiedade, não vai dormir direito, não vai produzir hormônio direito. E não temos nenhuma dieta que corta proteína, a não ser a da longevidade. Só que isso é para outro assunto. Então vamos para o terceiro bloco. Refeição livre. O que falar dela? Não adianta você cortar a refeição livre 100%, porque vivemos em um mundo em que a gente tem que comer besteira alguma hora. É praticamente impossível você ficar sem comer nada de industrializado, porque o mundo gira em torno disso. Então você libera propositalmente uma vez por semana para você controlar a sua vontade da cabeça do alívio imediato de comer alguma coisa. E aí você usa esse momento para socializar. Ou seja, você vai sair com a namorada ou alguma coisa do tipo. Você marca essa refeição livre para comer junto com ela. Assim você consegue socializar, interagir na sociedade e também fazer dieta. E aí você faz essa refeição livre calculada, você come mais ou menos ali, algo calculado, e você utiliza isso para evoluir mais. Como é que faz isso? Você focando nela para acelerar o metabolismo. Você faz restrição a semana toda e joga um dia com carboidrato mais alto para poder acelerar o metabolismo, regenerar o glicogênio muscular e não deixar o músculo murcho. Regular a cabeça também e a fome. Ou seja, você consegue dar um reset no seu organismo para que você possa continuar evoluindo. E a coisa mais importante aqui é pensar na longevidade da dieta. Se você ficar pensando em dieta como algo que você vai fazer temporariamente para ter um resultado, então você já errou, porque quando você parar de fazer a dieta, você vai perder tudo, porque você vai voltar aos velhos hábitos, e aí você volta ao corpo de antes. Então, para resolver isso, só tem um jeito. Você tem que encaixar a dieta de uma forma que você faria no seu dia a dia, com os alimentos que você gosta, da forma que você gosta, que encaixa na sua rotina. Quantidade de refeições, quantidade de comida, tudo de acordo com sua rotina. E aí você consegue manter ela por um tempo. Então, se você não encontrar esse tipo de dieta, você sempre vai ficar indo e voltando e nunca vai conseguir manter o shape. Ó, se tá gostando do vídeo, ó, já dá aquele like, se inscreve no canal que me ajuda muito a criar cada vez mais vídeos para você, aprender tudo que você precisa para botar o shape, botar a mente tranquila, não ficar sofrendo em dieta e ser feliz. E ó, se você precisa de uma estratégia pronta e não tem, eu posso te oferecer dieta fácil. Você monta a sua dieta com os alimentos que você gosta. E aí você já sabe exatamente o que precisa comer durante toda a fase de emagrecimento. Você só escolhe os alimentos para sua rotina, para adaptar na sua rotina. E já tem um protocolo de emagrecimento completo, com tudo que você precisa comer. As quantidades e organizado.
Então é só você montar ali do seu jeito, quando fica melhor para você. Super fácil, tudo estruturado, você não precisa calcular nada. É tudo de acordo com o seu peso, seu metabolismo, então muito mais fácil, prático e rápido. Então, sem complicação, custa menos de R$ 10 por mês. O link está na descrição se você precisar. Então vamos para o bloco 4. Treino focado em hipertrofia. Por quê? Porque o treino não é para queimar gordura especificamente. Você gasta calorias no treino por causa do exercício e etc. Só que esse não é o objetivo final, porque o objetivo é o quê? O aeróbico vai gastar calorias e a sua movimentação no dia a dia. E aí você põe a restrição na dieta também para diminuir as calorias. E só isso já queimaria gordura. Também temos a questão do sono, galera. O sono produz o hormônio do estresse, caso você durma mal. E o hormônio de estresse faz você acumular gordura na barriga e também catabolizar. Então, ele acaba com o seu shape. Você tem que diminuir ele o máximo possível. A segunda coisa é que o sono faz você produzir hormônio, testosterona, GH, e eles vão ser responsáveis pelo seu metabolismo e também para você ganhar massa. Então, não dormindo bem, ferrou tudo. E terceiro, que é no sono que o músculo vai se recuperar do treino. Quando você treina, você quebra o músculo e depois ele dorme e você reconstrói ele maior. Então, dei muito valor ao descanso para vocês dormirem bem, porque isso vai te dar muito mais resultado. E vamos para o bloco 5, fitoterápicos. Esses são praticamente mágicos. Eles diminuem o hormônio do estresse e eles controlam os neurotransmissores para que você fique com menos fome e mais saciedade. Ou seja, eles te ajudam muito a seguir dieta e ter mais resultado. Ou seja, eles são o melhor suplemento de todos. Muita gente fala de creatina, whey, etc. Só que, se você parar para pensar no efeito delas, creatina vai te deixar levemente mais inchado, só que não muda muita coisa. Só que esse te faz ter sucesso na dieta, faz você secar sem passar fome. Você fazendo tudo certo na dieta, treino, descanso e usando ele ainda, ajuda demais a ter resultado, é inacreditável. Só que muita gente, não sei por quê, não usa, né? Não, nem conhece e nem recomenda, não sei por quê. Sendo que é natural, não tem colateral nenhum. Ele só regula o organismo, ou seja, só benefícios e ainda é preço baixo. Ashwagandha, Rhodiola rosea, Mucuna pruriens. Esses três, 500 miligramas mais ou menos, que vendem por aí. Farmácia de manipulação ou loja de suplementos, às vezes vende também. Também na internet tem um monte de site aí. Vou deixar aqui o link da minha farmácia de manipulação confiável, que eu manipulo tudo lá, inclusive para mim, claro, né? Não tem como uma parada tão boa e eu não usar ela, sendo que é natural. Sexto bloco, ajustes semanais. Isso eu nem preciso dizer a tamanha importância, porque um cara que não compara semanalmente como ele tá, ele fica estagnado. E aí ele fica perdendo tempo à toa, sofrendo, sendo que ele podia estar evoluindo super bem. E normalmente as pessoas não sabem o que mudar nesse ajuste semanal. E para quem não sabe, é peso, medidas, comparar as fotos e ver se você está perdendo barriga, gordura, se está mais denso a musculatura e alterando o plano conforme necessário. E caso você tenha dúvida de como mexer, etc., temos também o acompanhamento, que nada mais é do que eu e minha equipe junto com você, trabalhando todos os detalhes para você ter resultado e bolando um plano para você, dieta, treino personalizado, junto com você. Não é questionário que você manda e entrega tudo pronto. A gente vai moldando junto com você, alinhando, aplica estratégia de periodização de treino, você confirma, ciclo de carboidrato. Então a gente analisa realmente o que você está precisando para te entregar o resultado melhor possível, para evoluir mais rápido e também sofrer menos. Não tem por que ficar sofrendo sem necessidade, né? Fazendo um plano com inteligência, você evolui muito mais e sofre muito menos. Muito melhor, né? Então, qualquer coisa, o link está na descrição. Mas voltando aqui, não adianta você saber tudo isso e não aplicar. Porque muita gente sabe o que tem que ser feito, mas aí tem preguiça, ou não leva tão a sério, ou acha que quer fazer 2 meses e depois parar.
Então você tem que ter uma consistência. Se você fizer isso e ter um mínimo de cuidado com o seu corpo, você consegue chegar em qualquer lugar da vida. Porque focando no seu corpo, você bota sua mente para ficar tranquilo. Exercício, cardio, dormir bem, tudo isso faz relaxar a mente. E o que é botar o shape? É diminuir o máximo o hormônio do estresse. O estresse também acaba com a mente. Então, seja lá o que você for fazer na vida, focar no shape vai te ajudar nisso, entende? Só que o problema é o quê? É o excesso do cuidado do shape. Então você não precisa virar atleta, bodybuilder, nada disso, porque esses caras exageraram em algo que não deveria exagerar. Eu já desisti do fisiculturismo, tá, galera? Hoje eu mantenho só reposição hormonal pra ficar maneirinho de shape e é isso. Então, voltando aqui, a essência de focar no shape não é só botar um corpo bom, é porque você focando no físico, você evolui a mente e consegue evoluir o espírito, consegue evoluir o seu emocional e tudo o que você precisa para ter uma vida melhor e para ser feliz. Então é muito difícil você conseguir evoluir o emocional se você está super estressado, ansioso. É muito difícil você conseguir trabalhar a mente e meditar se você está vivendo no caos. Então, a primeira coisa para facilitar tudo é focar no shape. E aí você consegue todo o resto, que é o corpo, né? A base. Então, ó, eu vou deixar dois vídeos aqui. Um mais para a parte estrutural, porque eu falei tudo que você tem que fazer, mas não falei exatamente como você monta, nem nada disso. Então, se quiser montar sozinho, tem um vídeo aqui que ajuda você nisso. E também o outro vídeo é para gordura localizada, gordura teimosa. Você consegue emagrecer sem passar fome até certo ponto, mas depois você vai ter que aplicar estratégia e começar a levar a sério, porque senão você não consegue tirar essa pochetinha. Ela é bem mais difícil que as outras e exige todo um conhecimento para você fazer isso, porque o que acontece? Você seca, aí você fica fraco e aí você perde massa, aí você fica metabolismo lento e não consegue secar a gordura localizada. E aí você tem que usar toda uma metodologia para você queimar ela sem perder força e sem perder massa. E aí é complicado, porque para tirar ela você tem que comer pouco. Então tem todo um trâmite aí, estratégia. Então eu deixei no vídeo aqui explicando melhor isso. Se gostou do vídeo, já se inscreve no canal, hein? Até a próxima.